você tá, irmão, muda a situação que você tá. O agente de mudança é tu. Mas, assim, porque, cara, essa é uma frase muito carregada, assim, cara. Eu estudo bastante sobre essa frase que você falou. Eu acho ela um pouco perigosa, vou te falar. Essa frase, o que importa é você estar feliz, cara, é muito perigosa. Porque hoje em dia a gente tem uma cultura muito forte de... Tipo assim, todo lugar que você vê, tudo de motivacional, tudo de não sei o que, ela diz que você tem que ser feliz. Só que, cara, a felicidade individual de 8 bilhões de pessoas, ela é impossível. Saca? A felicidade individual de 8 bilhões de pessoas, ela é impossível. Então, tem coisas que a gente quer ser feliz em tudo. Então, a gente confunde, cara, felicidade e prazer. Saca? Então, assim, eu tô comendo um chocolate. Você tá feliz porque você comeu chocolate? A pessoa fala, eu me sinto muito feliz quando eu como chocolate. Não, cara, você tá sentindo prazer. E prazer e felicidade, eles não são necessariamente a mesma coisa. Então, assim, cara, apesar de felicidade uma felicidade ser feita de momentos igual o prazer, eles, às vezes, não são a mesma coisa. Então, uma coisa traz a outra, mas não necessariamente elas são a mesma coisa. Só que a gente está com um problema atual, eu acho que a gente tem essa cultura de obrigar todo mundo a ser feliz. Então, assim... Tem que ser perfeito. Pensa assim, o cara, ele tem um emprego e chega para ele, cara, um talk lá, né, de alguém que falou o seguinte, cara, olha só, o que importa é você ser feliz. E o cara queria ser músico igual a gente. Só que o cara tem 3 filhos e mulher e o cara ganha 2 salários mínimos. Eu tenho um ponto sobre isso. O que ele... Vamos lá, vamos trocar. Cara, mas assim, ele ser feliz individualmente, se ele for feliz individualmente nessa situação, na minha opinião, ele vai deixar o resto da família dele triste. Provavelmente. Porque, cara, música, eu provei na pele, você provou na pele, e muita gente que está assistindo a gente provou na pele, não é fácil, velho. Você tem que estar dentro de algum grupo, você tem que ter algum certo nível de nepotismo, você tem que encontrar alguém que te financie, que no Brasil é uma coisa muito complicada. Então, assim, são 5 pessoas, que a gente está falando de 5 pessoas. A gente está falando de um marido, uma mulher e 3 filhos. Não necessariamente que é um casal hétero, podia ser um casal homossexual também que não teria nenhum problema. A gente está falando só um exemplo, né? A gente está falando assim, cara, um cara vai deixar de trabalhar para seguir as vontades e os desejos dele e vai deixar a maioria das pessoas infeliz se ele falhar na missão dele. Então, será que realmente, no longo prazo, ou até no médio prazo, vai ser felicidade para ele se ele largar aquilo? O que tu acha sobre isso? Eu tenho 2 pontos sobre isso. Tem 2 olhares diferentes, que não é certo nem errado, 2 olhares meus sobre isso. A individualidade, como a gente nasceu sozinho. Nascemos sozinho. Existe uma família integrada, existe um círculo social e tal. Mas quando eu falo se sentir feliz... você pode ter um olhar familiar de se sentir feliz, ou pode ter um olhar de se sentir feliz sozinho, pleno. O olhar do primeiro plano, de se sentir feliz pleno, o cara pode ser, por exemplo, músico, ganhar o suficiente só para se manter, comer, dormir, ou nem isso, mas ele se sente feliz como ele está. Aí a psicologia, não estou dizendo que é o certo ou errado, nem que é o padrão, mas o que eu entendo é se a pessoa se sente feliz. O ser humano é movido por respostas. Se ele se sente bem, feliz, estável, quer viver a vida inteira dele desse jeito, ok. Ele pode perder por causa disso. A mulher, o filho, o esposo, o marido, ou a família inteira dele, pode, mas ele continua sendo feliz. Beleza? Primeiro pressuposto. Ele é feliz. Se vai perder a família inteira, os amigos, os irmãos, a esposa ou o esposo, beleza. O segundo é equilíbrio. Se ele entende que ele precisa ter responsabilidade familiar com esposa, filhos ou pai e mãe, aí ele precisa ter equilíbrio para manter a felicidade de ambos. Aí ele precisa, tá bom, eu amo a música, vamos fazer uma analogia com a música. Eu amo música, mas a música música não enche barriga. Tipo isso, analogia, né, que a gente tava falando. Você trabalha com o quê? Com música? Não, mas entendi, mas você trabalha com o quê? Qual a sua profissão, de verdade? Fala, é isso. Mas qual a sua profissão, né? Então, se você, assim, cara, eu amo música, mas a música não tá sendo suficiente para bancar, para resolver o meu problema financeiro, aí é uma outra coisa que você tem que resolver. E você não vai se sentir feliz plenamente se você tiver com dificuldade financeira. Aí é um outro pressuposto que eu tenho. Uhum. Eu sou feliz de forma geral? Não. Porque, para mim, na minha concepção, felicidade, a gente tem
quando a gente faz consultoria ou até treinamento comercial de vendas, a gente costuma fazer com os colaboradores ou com os vendedores uma tríade da felicidade. Para pegar todos os pontos dessa pessoa e dizer como está o equilíbrio da parte de estudo, financeira, de saúde, emocional, família, que a gente faz uma tríade. E a gente vai vendo qual é a parte que ela mais tem força. A gente fala, cara, o ideal é você ter o equilíbrio entre elas. E fortificar sempre elas. Por quê? Por exemplo, vendedor. Se o vendedor não estiver bem em casa, não vende nada. Se o vendedor não tiver dinheiro, não vende nada. Se ele acordar mal, não vende nada. Então, se você não tiver um equilíbrio, mesmo a analogia para qualquer profissão, qualquer coisa na vida, se você não tiver bem consigo mesmo, aquela analogia de a mãe está no avião, o avião está caindo. Se você não botar a máscara, a regra diz do avião, se você botar a máscara em si mesmo, depois você põe no seu filho. Se você é um chefe de família, uma chefa de família, ou você quer o bem de quem mora com você, quem participa, ou se você tem algum cuidado com o outro, você precisa estar bem consigo mesmo para depois cuidar do outro. Então, você tem sempre que ser um pouco egoísta, egocêntrico, para que você cuide de você para depois cuidar do outro. Nesse âmbito, se você não tiver esse equilíbrio como um todo, não adianta nada. Mas, assim, eu vou te falar um dos motivos pelo qual eu parto do princípio que eu te falei antes. Uma felicidade individual, cara, ela pode partir de um problema muito grande. Vou te dar um exemplo. Eu conheço muitas pessoas próximas que os pais são muito narcisistas. Uhum. E se o pai considerar que a felicidade dele tem que vir acima de tudo, a felicidade dele é fazer com que o filho viva a vida dele e não a própria vida. Então, isso interfere diretamente na vida da pessoa, sabe? Então, assim, o que você falou, eu concordo com o que você falou, mas... Estou falando que é uma obrigação. Não, eu sei. Se ele fala assim, dane-se a minha família, eu quero morar sozinho, vender miçanga na praia e vou ser feliz, é a opção da vida dele. Mas ele está atrapalhando a vida de outras pessoas. Eu não estou falando sobre consequências, estou falando que ele tem opção, a vida é dele. Se ele quiser largar tudo, perder tudo que ele tem de bem, ou tomar a decisão de morar sozinho na miçanga, dane-se o meu filho, minha filha, minha mulher e meus 15 primos, tia, mãe, opção dele. Se ele se sentir feliz, aí é um olhar de felicidade individual. Sim. A discussão acho que toda é essa, né? A gente está discutindo felicidade individual versus felicidade coletiva, né? Porque vamos supor, eu acho que a gente vive no mundo que a gente vive hoje em dia, porque a grande maioria das pessoas, elas são boas, tá? Graças a Deus. Se a gente vivesse num mundo onde as pessoas fossem ruins, a gente teria um outro mundo totalmente diferente. A gente vive numa maioria hoje em dia. E assim, Você é racional que nem eu. Se você soubesse, se não tivesse leis e medo sobre a religião, está fudido. Cara, leis, medo sobre a religião, tecnologia, todo mundo tem acesso à comida. Ferrado. Todo mundo tem acesso à comida e todo mundo tem acesso... Porque na hora que o próximo raio solar descer, que acabar com todos os GPS do mundo e fritar alguma coisa e acabar a era tecnológica, vai todo mundo se matar para comer de novo. Isso aí é certo, tá? Então, a gente tem essa condição atual por causa de uma série de fatores que, graças a Deus, aconteceram na humanidade para a gente chegar no ponto que está. E não, por favor, não aprovem a lei de uma noite no crime, tá? Não vai ser legal. Acho que é uma péssima ideia, assim. Não vai ser legal. Eu vou assistir o filme, mas eu não queria estar aqui. Eu vou assistir de fora, assim. Eu vou para outro país e assisto lá de fora, né? Ah, tá. É nacional, né? Não, mas assim, eu acho que, tipo assim... Como eu falei, a gente está tratando de felicidade individual versus felicidade coletiva. Eu concordo com você se você chegasse e me falasse o seguinte, cara, isso aqui é isso aqui, isso aqui. Dado que uma pessoa, ela é uma pessoa, cara, minimamente justa, minimamente boa e minimamente dotada de princípios, tudo que você falou é válido. Mas eu costumo entender muito as coisas quando eu começo a levar para os extremos. Então, vamos supor... Cara, uma pessoa é um psicopata, uma pessoa é narcisista, uma pessoa tem algum desvio de caráter. Uhum. Porque, tipo assim, pra gente, fora da média da humanidade, é um desvio de caráter, né? Não necessariamente estou dizendo que a pessoa é melhor ou pior por causa disso, não. É um desvio estatisticamente, é um desvio do comportamento comum, Você fala de desvio, parece que é uma coisa errada, né? Exatamente. É um desvio estatístico, né? Desvio daquela curva da normalidade ali. Fora do comum, exatamente. Beleza. Então, a pessoa está ali fora do comum. Então, a pessoa vai considerar que uma coisa que, para ela, vai fazer bem, vai fazer mal para um monte de outras pessoas. Então, a gente está tendo uma discussão, por exemplo, inteligência artificial hoje em dia.
Cara, os caras que estão desenvolvendo inteligência artificial, eles vão ganhar muito mais dinheiro do que eles já estão ganhando com isso. Para eles, isso vai ser excelente. Para quem mais na humanidade vai ser excelente? Só para eles. Porque, cara, tem uma galera que eu conheço que está perdendo emprego. Dubladores, né? A galera faz arte digital. Eu posso te falar uma coisa? E assim, não tem certo e errado. Eu tô amando, ainda mais que eu trabalho com venda.